Fala, torcedor amoresista, ligado aqui na Rádio de Capilé, que quer falar é Manuel Freitas. Vim aqui num espaço de comentário aqui na Rádio de Capilé repercutir essa vitória do Aimoré contra o Gaúcho, placar de 2-0, jogo de ida das quartas de final do Gauchão Sub-20 Série A2. O Aimoré que conseguiu um ótimo resultado nesta fase, porque já tem um jogo de volta das quartas de final na próxima quarta-feira, dia primeiro lá em Passo Fundo. O Aimoré faz a volta então contra a equipe do Gaúcho. Lembrando que o classificado deste confronto irá enfrentar o vencedor do duelo entre Panambi e Pelotas. O jogo de ida foi 1-0 para o Panambi e, portanto, a definição das semifinais ocorrerá já na próxima semana e para o Aimoré já na quarta-feira se o Índio vai conseguir se classificar ou não. Em relação à partida contra o Gaúcho, eu destaco que acho que a frase principal para este confronto é que o Aimoré soube entender a importância do duelo e soube jogar essa partida. Porque a gente vinha até comentando nas últimas semanas, que o Aimoré até teve uma queda de desempenho dos últimos jogos, nessa reta final da primeira fase, tanto que teria a possibilidade de terminar na primeira colocação, mas acaba terminando em terceiro da chave B. Mas o Índio conseguiu ter um grande crescimento, uma grande evolução nessa partida contra um forte adversário, já que o Gaúcho terminou a primeira fase na segunda colocação. O Aimoré teve um pouco de dificuldade no sistema defensivo na primeira metade da primeira etapa, já que o Gaúcho tentava muitos lançamentos nas costas da defesa, o famoso facão de alguns atletas da equipe adversária, mas que, por sorte, o Aimoré acabou não levando o gol. Mas por outro lado, esses detalhes defensivos eles logo foram corrigidos, já que o próprio Jorginho Rolim também no intervalo conversou com os atletas e com isso a gente viu uma solidez defensiva maior da equipe do Aimoré no segundo tempo. Agora falando mais da parte ofensiva, até chamou atenção no começo do jogo o Aimoré ingressar com o Lotite na equipe titular, ele que normalmente vinha do banco de reservas iniciou este duelo. E o próprio Nico também na lateral direita, que era um atleta também que não estava iniciando, foi outro que também começou na equipe titular do Aimoré. Até antes do jogo, eu até tinha a expectativa de ver o Aimoré com o próprio Enzo e com o Yuri um pouco mais posicionados ali como volantes de marcação, o Lotite e o Pedro Capone mais abertos, com mais velocidade, o Borges armando e o Otávio lá na frente. Mas a gente viu uma variação um pouco diferente até ao longo da primeira etapa, com o Lotite às vezes intercalando nessa marcação juntamente com os volantes, formando essa linha de três, e às vezes aparecendo realmente como um ponta lá pelo lado esquerdo. Ele que dessa vez não jogou com as pernas invertidas, como a gente fala no futebol, né? O ponta direita é ser canhoto e o ponta esquerda ser destro, né? O Pedro Capone fez o corredor pelo lado direito e o Lotite lá pelo lado esquerdo. Até tinha essa ideia de o próprio atleta, o Lotite, está um pouco sem função no começo do jogo, mas depois ele conseguiu crescer na partida, conseguiu ter uma evolução e aí com isso fez uma boa atuação, ele que foi substituído na metade do segundo tempo. Na Rádio Indy Capilé, a gente sempre elege o cacique do jogo, que é o melhor da partida, e tem duas ocasiões, tem duas situações que a gente sempre gosta de comentar, que às vezes é difícil escolher o cacique do jogo, pois nenhum atleta se destaca, e às vezes é difícil escolher, pois muitos atletas do Aimoré se destacam. E felizmente foi o que aconteceu ontem. O Enzo, ele foi eleito pela Rádio de Capilé o cacique do jogo, mas poderia ser outros, com várias menções para o próprio Borges, que foi o autor do primeiro gol da equipe do Aimoré, um belo gol de falta, segundo gol de falta do Borges e o quinto gol dele na competição, contou com uma falha do goleiro adversário. O próprio Cunha também, que entrou no segundo tempo, depois eu vou comentar sobre ele, marcou um belo gol, o segundo gol da equipe aimoresista. E também destacando o Pedro Capone pelo lado direito, que fez uma boa partida, o Otávio lá na frente, que se movimentou bastante, a solidez defensiva do Lopes, que foi muito bem também, conseguiu cortar todas lá atrás. Portanto, a escolha foi muito difícil hoje da escolha do cacique do jogo na Rádio Índio Capilé. Sobre os gols da equipe aimorezista, o gol do Borges no primeiro tempo, ele sai no momento que a partida estava muito equilibrada, até o Gaúcho tinha um pouco, levava mais perigo ao gol do goleiro Girardi do que o Aimoré ao gol da equipe adversária. Uma falta pelo lado direito, o Borges ele cobra em direção ao gol,
a bola quica na frente do goleiro que acaba aceitando e levando um frango, abrindo o placar para a equipe do Aimoré. E esse gol deu uma tranquilidade maior para o final do primeiro tempo, também principalmente para o segundo tempo, em que o Índio baixa um pouco as suas linhas de marcação na segunda etapa, espera um pouco mais o Gaúcho e tenta sair em velocidade. E já pensando nisso, o Aimoré tem essa espécie de 12º jogador, que facilmente também poderia começar na equipe titular, o que ocorreu lá em Rio Grande, que é o Cunha. Ele que, pelo terceiro jogo consecutivo saindo do banco de reservas, ele entra e marca. Então é um jogador muito importante para a equipe do Aimoré. O Cunha, ele entra no lugar do Otávio e depois da partida nós falamos com ele. Esse material você pode acompanhar também nas redes sociais da Rádio de Capilé. O Jorginho, ele orientou para que o Cunha atacasse o espaço deixado pela equipe do Gaúcho, que precisava sair de trás para buscar o empate. E logo nos primeiros movimentos, o Cunha ele entra e 3 minutos depois, praticamente, ele consegue fazer uma linda jogada lá pelo lado direito do campo de ataque, passa pelo marcador do Gaúcho e acerta um chute de pura felicidade, uma pedrada de fora da área. A bola vai no ângulo do goleiro da equipe do Gaúcho, ampliando o placar para a equipe do Aimoré, que depois conseguiu se manter. Até teve um lance perigoso do Gaúcho, mas conseguiu manter a solidez defensiva e levar um ótimo resultado para o jogo de volta. Desejar parabéns para a equipe do Aimoré pelo grande confronto realizado. Não adianta tu terminar a primeira fase na primeira colocação, na segunda. Independente da colocação que tu terminar, tu tem que saber jogar o mata-mata. Tem que entender a competição, tem que entender a fase em que se encontra o Campeonato Gaúcho. E aí a gente entra de novo naquela opinião de Campeonato Gaúcho independente da categoria. Tem que saber jogar, tem que entender a competição. Tanto que nós vimos o próprio Pelotas perdeu o primeiro jogo contra o Panambi, Pelotas terminou na primeira colocação. O Glória, que era outro adversário da chave da equipe da Aimoré, também perdeu a sua partida para o Cruzeiro de Santiago. E o Aimoré, terceiro colocado, conquistou a vitória contra o Gaúcho. Então, posição, se tu terminar em primeiro, terminar em segundo, isso não interfere. Claro que é sempre bom decidir em casa, outros pensam que é melhor começar em casa também, indiferente, mas o que importa é o resultado, o que importa é o que precisa ser feito. E o Aimoré fez muito bem o seu dever de casa, começando, iniciando o mata-mata, jogando no Cristo Rei. Agora, tudo para quarta-feira, dia 1º de outubro, lá em Passo Fundo, jogo muito difícil para a equipe do Aimoré, poucos dias, só 2 dias de descanso, de preparação, pois já tem esse jogo tão importante. E eu acho que o Aimoré pode montar uma boa estratégia para sair com um ótimo resultado de lá. Se conseguir uma vitória, se conseguir um empate, está ótimo, mas o principal é a classificação para a próxima fase para enfrentar então o vencedor de Panambi e Pelotas. Novamente, a gente fica muito feliz com a atuação que a equipe do Aimoré conseguiu fazer contra o Gaúcho, principalmente pelo resultado contra uma forte equipe, e desejamos sorte para o Índio na quarta-feira. Então, essa foi a minha opinião, meu comentário sobre este grande jogo que foi realizado no último domingo no estádio Cristo Rei. 2-0 para a equipe da Maré, gols marcados por Borges e Cunha. O Índio com a sua classificação bem encaminhada para a fase de semifinais do Gauchão Sub-20 Série A2. Tá certo, gurizada? Grande abraço para todos e a gente fica ligado então na quarta-feira, Gaúcho e Aimoré. Valeu!